E quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sempre dizia a mesma coisa: só estou cansada. E de certa forma, eu entendi. 2 crianças pequenas, uma rotina doméstica pesada, e eu também não era exatamente um marido presente como nos filmes. Eu trabalhava muito. Chegava tarde. Às vezes esquecia datas importantes. Ela reclamava de se sentir invisível, e eu prometia melhorar. Até que, certo dia, notei algo diferente. Não no comportamento dela, mas no vizinho. Henrique era o típico sujeito simpático demais. Se mudou para casa ao lado no início do ano. Sempre sorridente, sempre disposto a ajudar. Se eu deixasse cair a chave do carro, ele já aparecia oferecendo socorro. Quando eu não estava em casa, ele cortava a grama do nosso lado também. A princípio, achei que era só boa vontade. Mas depois, ele começou a aparecer demais. Certa vez, cheguei em casa mais cedo por causa de um problema no trabalho. Estava chovendo. Lembro porque Érica detestava dias assim. Entrei quieto, molhado, e ouvi risadas na cozinha. Quando me aproximei, encontrei os dois. Não havia nada errado acontecendo, mas a maneira como ela tocava o braço dele, como ele olhava para ela, me deu um estalo. Aquilo me corroeu por semanas, mas ao invés de confrontar, eu preferi observar. Prestei atenção nos horários, nas conversas, nos pequenos detalhes. Comecei a perceber que sempre que eu saía, ele aparecia, que ela trocou o perfume, que começou a cuidar mais do cabelo e, o mais alarmante, que não olhava mais nos meus olhos. Foi então que eu decidi agir com frieza. Não era só uma desconfiança. Era uma intuição antiga e dolorosamente certeira. Instalei discretamente uma câmera na entrada de casa. Não queria invadir nada. Só queria paz de espírito. Mas o que vi nos dias seguintes não me deu nenhuma. Muito pelo contrário. Uma tarde de quarta-feira, enquanto eu trabalhava, o carro de Henrique parou na garagem. Ela saiu, abriu o portão e ele entrou como quem entra na própria casa, sorrindo, com a naturalidade de quem já sabia o caminho. Aquilo me destruiu por dentro, mas continuei calado. 2 dias depois, cheguei de surpresa. Era sábado. Tinha dito que trabalharia até tarde, mas voltei no fim da tarde. O portão estava encostado. A casa em silêncio. E no quarto, eles. A imagem deles me encarando em choque ainda vive na minha mente. Ela tentava cobrir o corpo com o lençol. Ele, atordoado, puxava as roupas do chão. Eu não disse nada. Só fechei a porta e fui embora. Não para sempre, mas por tempo suficiente para arquitetar a resposta que mudaria tudo. O mais fácil seria fazer um escândalo, contar para as meninas, divulgar as imagens. Mas não. Eu queria algo que deixasse uma marca, que mostrasse que eu sabia, que eu tinha visto, e mais do que isso, que eu tinha o controle. Foi nesse momento que pensei na carta. Não uma carta qualquer, mas um documento frio, planejado, cirúrgico. Uma peça, única, que exporia tudo e destruiria a imagem deles com as próprias palavras. E você não vai acreditar em quem recebeu essa carta, e nem o que aconteceu depois. Antes de contar exatamente o que escrevi naquela carta, você precisa entender como cheguei até os detalhes mais íntimos da traição. E por que ela teve um impacto tão profundo. Nos dias que seguiram o flagra, minha mente estava em combustão. Eu andava pelas ruas com o olhar perdido, passava o dia no trabalho sem produzir quase nada e, à noite, dormia no sofá de um colega da empresa. Mas, ao invés de alimentar o ódio, eu alimentei a estratégia. Eu precisava transformar a dor em inteligência e a vergonha em ação. Foi nesse momento que entrei em contato com um conhecido antigo, o Roberto, um técnico em informática, aposentado que já tinha trabalhado em perícias digitais. Ele me devia um favor, e eu sabia que ele entenderia a sensibilidade da situação. "Você quer instalar algum tipo de rastreador?" Ele perguntou. "Não, já vi o suficiente. Só quero saber o que ela andou dizendo. E para quem?" Ele me ensinou a recuperar conversas antigas do celular dela. Não invadi conta nenhuma.
Apenas acessei um backup que, ironicamente, estava salvo no computador de casa. A Erika, nunca. Foi muito boa com tecnologia. Foi ali que tudo começou a se encaixar. Mensagens trocadas com Henrique há mais de um ano. Declarações, fotos, desabafos, mas também críticas. Ela falava mal de mim com ele, coisas que me feriram mais do que a traição em si. Dizia que eu era apagado, que ela se sentia viúva de um homem vivo. Dizia que a presença dele era como respirar depois de anos submersa. Em um áudio, ela sussurrava: "Ele nunca vai saber, Henrique. Nunca. O Otávio é cego. A gente só precisa ser cuidadoso." Nesse momento, eu soube que a carta não podia ser uma simples vingança. Ela precisava ser um golpe de mestre psicológico. O primeiro detalhe que torna essa carta tão impactante é que ela não foi escrita para eles. Ela foi enviada a Dona Helena, mãe de Henrique, uma senhora devota, conservadora, com quem ele morava há alguns anos desde que se divorciou da primeira esposa. Ela era o tipo de mulher que frequenta a missa todos os dias e ainda acredita no valor da palavra casamento como um pacto sagrado. A Erika sabia que ela existia, mas subestimou o impacto que aquela mulher poderia causar. Além disso, enviei uma cópia para o pastor da congregação que frequentávamos. Sim, a Erika ainda mantinha as aparências com frequência religiosa. E uma última cópia, cuidadosamente editada, foi enviada para o RH da empresa onde ela trabalhava como secretária. E o conteúdo? Aqui está parte do texto da carta. Dona Helena, se esta carta chegou às suas mãos, é porque você merece saber a verdade. Seu filho, Henrique, tem mantido um relacionamento íntimo com uma mulher casada, minha esposa, Erika. Esse relacionamento é antigo, planejado, e envolveu enganos, mentiras e manipulação de todos ao redor. Incluo aqui prints de mensagens, registros de datas e até um vídeo que atesta a presença dele em minha casa nos horários em que eu trabalhava. Meu objetivo não é vingança, mas justiça. Que a senhora, como mãe, entenda o homem que criou. Que o pastor saiba a hipocrisia de quem se ajoelha aos domingos, mas se deita nos quartos alheios. E que o ambiente de trabalho da minha ex-esposa saiba com quem compartilha a mesa. Sim, eu assinei como ex-esposa, porque naquele momento ela já era passado. O primeiro sinal de que algo havia acontecido veio numa manhã de segunda-feira. Eu estava na casa de um amigo quando recebi a ligação da minha filha mais velha. "Pai, a mamãe tá chorando muito. A avó Helena veio aqui, brigaram feio. O vizinho também sumiu." 2 horas depois, a Erika me ligou. Não atendi. Mais tarde, recebi uma mensagem. "Você fez isso? Por quê? Como você teve coragem?" Eu não respondi. Não precisava. Na semana seguinte, soube que ela pediu afastamento do trabalho. O Henrique sumiu. Não apenas da casa, mas do bairro. Vendeu o carro, se mudou e desapareceu da vida pública. Dona Helena mandou uma carta manuscrita para mim. Dizia apenas: "Desculpe pelo filho que criei. Você fez o que muitos não têm coragem. Que Deus te dê paz." Mas a consequência mais importante ainda estava por vir. 2 meses depois, chegou a intimação para o início do processo de separação. A Erika tentou contestar a guarda das meninas, mas as evidências foram anexadas com cuidado e elegância. Nenhuma exposição pública, nenhum escândalo, só fatos, silenciosos, imortais. O juiz olhou os documentos e sentenciou: a guarda integral permanece com o pai. A mãe terá visitas supervisionadas inicialmente. Essa decisão não partiu do escândalo, mas da forma como tudo foi apresentado. Com frieza, com estratégia, com provas. E aqui entra a fala de um dos personagens-chave dessa história. O advogado que me orientou, Dr. Miguel Simas, disse uma frase que nunca vou esquecer. A maioria das pessoas perde no tribunal porque se deixa levar pela raiva. Você venceu porque agiu como se estivesse jogando xadrez com os sentimentos. Talvez você ache que essa história termina com a Erika destruída e o Henrique exilado. Mas a verdade é mais amarga e, ao mesmo tempo, libertadora.
2 meses após a separação oficial, ela me mandou um e-mail. Nele dizia: "A carta me mostrou quem você realmente é. Por muito tempo achei que você era fraco, mas agora eu tenho medo de você. Não pela força, mas pela mente." Não respondi, mas ali percebi que a vingança real não foi a destruição dos dois. Foi devolver a dignidade que tentaram arrancar de mim. Foi recuperar minha identidade. Foi sair da história como o único que nunca mentiu. Lembra quando ela dizia que eu era apagado? Foi essa sombra que permitiu que eu enxergasse no escuro. Foi esse silêncio que me ensinou a escutar o que ninguém dizia. E foi com essa calma que ela confundiu com fraqueza, que eu escrevi a carta mais poderosa da minha vida. Passaram-se meses. As consequências se espalharam como pólvora silenciosa. Mas enquanto o mundo externo esfriava, dentro de mim, algo ainda queimava. E não era raiva. Era culpa. Culpa por ter sido tão preciso, por ter usado a verdade como um bisturi, não para curar, mas para abrir feridas que talvez nunca cicatrizassem. Eu venci. Sim. Mas toda vitória em uma guerra dessas tem um custo. E ele veio da forma mais inesperada possível. Naquela manhã de inverno, recebi uma notificação no celular. Henrique Moura, 43 anos, encontrado desacordado em um hotel de beira de estrada. Suspeita de superdosagem. Está internado. Ele tentou tirar a própria vida. No início, minha reação foi automática. Não é problema meu. Mas, conforme as horas passaram, a sombra da pergunta ficou mais alta que qualquer argumento. E se a carta que escrevi não destruiu só uma relação, mas uma alma? Essa dúvida me perseguiu por semanas, até que um dia cedi. Fui até o hospital onde ele estava. Não entrei. Não precisava. Apenas deixei um envelope na recepção. Dentro dele, uma folha única. E nela, um texto curto. Você não tentou acabar com a vida. Você tentou acabar com a dor. A diferença é que a dor nós causamos. Mas a vida não nos pertence. Levante-se. Não para mim, nem por ela, mas porque ainda tem coisas que você precisa entender. E ninguém entende nada. Do fundo de um buraco. Sim, eu escrevi uma segunda carta. O tempo passou. A Érica continuou distante. Nunca mais pediu nada. Nunca mais apareceu. As meninas cresceram comigo. E pela primeira vez vi elas dormirem com o rosto sereno, sem brigas, sem tensão. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu alguns meses depois. Recebi um envelope marrom, sem remetente. Dentro dele, uma foto era Henrique, ao lado da mãe, num refeitório comunitário, sorrindo, servindo sopa a idosos. E atrás da foto, uma frase escrita com caneta azul. A dor me trouxe ao fundo. A sua carta me mostrou a saída. Sim, ele estava vivo. E, aparentemente, se reconstruindo. Foi nesse dia que percebi que o que escrevi não foi uma carta de destruição. Foi uma sentença de renascimento. Dura, implacável, mas necessária. Durante todo esse processo, uma coisa me consumia. A Érica nunca respondeu com profundidade, nunca pediu desculpas, nunca justificou. Mas, numa tarde chuvosa, ao buscar as meninas na escola, encontrei um bilhete no porta-luvas do carro. Pequeno, escrito à mão. Você sempre foi mais do que eu merecia. Mas precisei perder tudo para entender. Você me amou com paciência. Eu te troquei por um impulso. Só agora percebo. O amor real é aquele que não grita. Ele espera e resiste. Não quero voltar, só quero que saiba que agora eu vejo. Era a terceira carta. Dessa vez, escrita por ela. Lembra quando ela dizia que eu era apagado? Pois foi justamente essa luz suave, imperceptível, que nunca deixou de iluminar o caminho. Foi o silêncio que ela desprezou, que fez ecoar as verdades que mudaram 3 vidas. E a carta que eu escrevi para destruí-los, acabou salvando cada um de nós de um jeito diferente. Mas aqui vai a parte mais sombria.
E talvez a mais inesperada de toda essa história. 3 anos depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Otávio? É o Henrique. Eu preciso te contar uma coisa. Algo que você nunca soube. Algo que muda tudo sobre aquela carta. Você tem um tempo? E o que ele me revelou naquela ligação foi algo que nem 1000 cartas no mundo poderiam ter preparado meu coração para ouvir. Mas isso é assunto para outra história.